No programa Contas Públicas São da Nossa Conta, nós temos hoje a presença de Carlos Augusto de Melo Ferraz, secretário do TCU na área de saúde, TCU Tribunal de Contas da União, e Contas Públicas São da Nossa Conta é a campanha nacional da Audicom, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos. Hoje nós vamos tratar do tema da saúde e da relação entre contas públicas e saúde, o seu direito à saúde, a saúde da população, a saúde de cada cidadão. Carlos, qual a relação? Contas públicas e saúde, conta para nós. Boa tarde, né? Para poder falar de contas públicas e saúde, eu vou precisar falar de algumas coisas primeiro. Primeiro, eu vou precisar falar de direitos individuais e direitos sociais, para a gente compreender essa questão de direitos sociais e do direito de saúde especialmente. E como é que esses direitos sociais se relacionam com a questão das contas públicas, uma vez que eles só se materializam quando há recursos dentro de um contexto de contas públicas. Aí depois eu vou falar um pouquinho do SUS para a gente entender o que é e quais indicadores, e alguns indicadores do SUS para a gente compreender a situação que nós estamos hoje na prestação de serviço de saúde e compreender como isso se relaciona novamente com as contas públicas. Essa é a intenção do que eu vou falar. Vamos lá. Começando dizendo o seguinte, tem várias classificações de direitos, né? Mas a mais tradicional é você separar direitos individuais e direitos sociais. Direitos individuais eles são conhecidos como direitos de primeira geração e os direitos sociais, direitos de segunda geração. Eles têm uma natureza diferente. Os direitos individuais são como o direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito de propriedade, direito à busca da felicidade. Eles são direitos que eles são chamados de direitos negativos. Eles não dependem de uma contraprestação positiva de ninguém. O direito ele se materializa pelas outras pessoas não violarem o seu direito. Então, no direito à vida, as outras pessoas não podem violar o seu direito, o direito à vida se materializa. Mas tem um conjunto de direitos, que são os direitos sociais, em que eles não são assim. São chamados direitos de segunda geração e eles são direitos positivos. Eles dependem de uma contraprestação positiva de alguém, que alguém preste um serviço para você. É o caso do direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, etc. Nesses direitos, alguém presta para você um serviço de educação. Alguém presta para você um direito à saúde. É claro que, como cidadão, nós mesmos podemos buscar o exercício do nosso direito à saúde. Eu contrato um plano de saúde, vou ao médico, desembolso diretamente e contrato. Mas a grande questão é que esses direitos, eles são tidos pela sociedade como relevantes, eles fazem parte, muitas vezes, daquilo que chama mínimo existencial. O caso da saúde, ele contempla aquilo que é o mínimo existencial. Então, a sociedade entende que eles devem ser prestados mesmo para aqueles que não têm renda. Então, o direito à saúde ele tem um caráter fortemente distributivo. E por essa razão, o Estado ele tributa, arrecada recursos e oferece um serviço, o direito de saúde que as pessoas que não têm condição teriam acesso a ele. Certo. Então, o direito à saúde está relacionado às contas públicas, uma vez que é por meio das contas públicas em que o Estado arrecada recursos e aí ele disponibiliza uma parcela de recursos para a prestação de serviços de saúde. É claro que as demandas de saúde, elas são infinitas. Todas as pessoas gostariam de ter o melhor atendimento em todas as circunstâncias. Mas, na realidade, os recursos da sociedade são finitos. E a sociedade precisa fazer uma alocação, isso é feito através de uma proposta do executivo e aprovado pelo legislativo, em que ela aloca o montante de recursos na área de saúde e é aquele montante de recursos que será gasto na prestação de serviço. Então, perceba a forte relacionamento com as contas públicas. A compreensão das contas públicas é que viabiliza uma melhor aplicação dos recursos na saúde. É claro que não é possível oferecer tudo e o resultado das limitações do mundo material, as limitações econômicas, não é possível prestar o serviço de saúde de forma infinita. Sim. Essa é a intenção da gente mostrar que essa é a lógica do serviço de saúde. Mas antes de falar um pouquinho, de mostrar como é que é a situação do SUS real, eu vou falar um pouquinho da saúde para a gente compreender a complexidade do SUS hoje. Isso aqui é a jurisdição do TCU. Certo. Ela envolve atenção primária, média complexidade, alta complexidade, saúde indígena, vigilância em saúde. Ela envolve as secretarias estaduais e municipais de saúde distritais que aplicam recursos federais. Ela envolve a EBSER e os 40 hospitais universitários vinculados,
os 10 hospitais universitários fora da rede Ebercer, envolve a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Funasa, Hemobras, Fiocruz, é um universo muito amplo. Extremamente amplo, envolve o complexo industrial da saúde, que é o conjunto das indústrias que produzem fármacos, biofármacos, equipamentos médicos, hospitalares, etc. Então, a clientela que envolve a saúde, o complexo da saúde, ele é extremamente diversificado, complexo, é um universo nada simples, né? Pois bem, então agora vamos falar dos indicadores. Vamos agora à realidade. São os indicadores do SUS. Esses indicadores, eles são do SUS. Eles foram elaborados até 2011, por alguma razão que não tem uma explicação muito clara. O Ministério da Saúde parou de aferir esses indicadores. Mas os indicadores, eles dizem respeito ao acesso ao SUS. E eu vou mostrar esses indicadores porque eles têm uma clara vinculação com a alocação de recursos, com as contas públicas. Então, esses indicadores são compostos de o índice de acesso ao SUS é composto de 3 indicadores: atenção básica, média complexidade, alta complexidade de urgência e emergência. E esse mapa do Brasil, ele mostra o seguinte, é um mapa que varia de 0 a 10, certo, em que a cor vermelha são as situações em que o acesso ao SUS é razoavelmente precário. E vai ter uma graduação que vai até o azul, em que o azul seria aqueles lugares em que o acesso ao SUS seria de excelência. Estou com dificuldade de ver azul daqui. Tem uns pouquíssimos... Tem uns pontinhos, né? Uns pouquíssimos pontos, você vê ter alguns poucos pontos verdes escuros e uma quantidade enorme de vermelhos e laranjas. Isso aqui é a média do acesso ao SUS. Mas a situação é um pouco mais complexa do que essa quando a gente começa a adentrar dentro do SUS de verdade. Então isso aqui, por exemplo, é um gráfico que mostra a atenção básica à saúde. Ela é bastante mais favorável. Então você vê o seguinte, na atenção básica nós estamos muito melhor do que na média do SUS. Você tem alguns pontos de deficiência de acesso, mas tem uma quantidade razoável de lugares em que o acesso é bastante bom. Vamos analisar mais um pouquinho isso. Isso aqui é um gráfico de um trabalho que o Tribunal está desenvolvendo que mostra como é que a evolução do acesso à saúde, o indicador da evolução do acesso à saúde nos últimos anos. Certo. Então, um dos elementos do acesso à saúde é a cobertura pelas equipes de saúde e família. Certo. Então, a gente percebe que tem ocorrido uma evolução, mas hoje nós temos pouco mais de 64% das famílias dos lugares com cobertura. Significa que nós temos um déficit de atenção. Então, veja, esse déficit de atenção ele está relacionado às limitações orçamentárias, financeiras, materiais que inviabilizam a prestação, na realidade, universal. Por mais que a Constituição afirme que existe universalidade, as limitações materiais elas não viabilizam a universalidade da prestação até hoje. Então, no mundo real, ele está sujeito às limitações orçamentárias, aquelas estão nas contas públicas, e é por isso que até hoje nós não temos cobertura integral, entre outras razões. Esse gráfico está aí, ele mostra a disparidade regional. Então, em verde escuro aí você vê a média brasileira e você vê estados que têm 100% de cobertura e estados, aqui o Distrito Federal é o pior caso, né? Tem menos de 40% de cobertura. Ali, São Paulo vem em segundo lugar, entre os piores casos. Me chama a atenção isso aí. É bem interessante isso, porque mostra o seguinte, na realidade não é só a alocação, não é só a disponibilidade de recursos, tem a ver também com as escolhas que os políticos fazem. Por que se trata, por que a atenção primária, a atenção básica, ela é a mais relevante? É porque ela é mais eficiente. Quando você investe na atenção primária, você reduz o custo da atenção especializada. Então, é uma forma mais eficiente de prestação de serviço. Mas por razões de natureza política e outras, alguns governos eles investem maciçamente em atenção especializada e não na atenção primária. Esse aqui é a média complexidade. Perceba que já na média complexidade nós temos uma noção que já é razoavelmente ruim. Só ainda terminando aquele tema anterior, quando você não só tentando fazer uma leitura, quando fala no investimento de média complexidade, por exemplo, muitos estados que fazem hospitais especializados em determinadas atendimentos, em determinadas doenças, né? E que pegam um grupo que é importante para doenças importantes, mas que acaba esse recurso não dando atenção básica. Veja,
recursos são finitos, a gente tem que fazer uma escolha, não é possível atender tudo. Muitas vezes, quando você gasta, o governo ele gasta na atenção especializada, ele deixou de atender dezenas, centenas de pessoas na atenção primária. Na saúde, é costume usar o indicador que a gente chama de custo-efetividade, que está relacionado ao aumento dos anos de vida com qualidade das pessoas. Certo. Então, dentro de uma lógica de saúde, uma lógica racional de aplicação na saúde, você deveria investir onde você aumenta mais anos de vida com saúde para as pessoas com menos recursos. Sim. Só que isso se dá especialmente na atenção primária, na atenção básica, na prevenção. Você, com poucos recursos, você aumenta substancialmente os anos de vida com qualidade das pessoas. Sim, sim. Na atenção especializada, em regra, você tem altíssimo custo, com uma sobrevida com qualidade que às vezes é razoavelmente pequena. Então é por essa razão que o Estado deveria priorizar a atenção primária. Mas é claro que os interesses na sociedade estão em conflito e eles estão demandando coisas, né? Então nem sempre a racionalidade, a racionalidade econômica, a racionalidade mesmo de benefício para o SUS, ela é dominante sempre. Então muitas vezes as políticas elas acabam, porque grupos têm acesso a grupos políticos, etc. São sensíveis às demandas. Os grupos são sensíveis às demandas. Veja, o processo político é assim, a democracia é assim. Então, acaba que você faz investimentos em áreas que eventualmente não são aquelas que teriam melhor retorno, melhor condição de saúde para a população. Tá? Então aqui eu estou mostrando um caso de média complexidade, perceba que a média complexidade tem novamente em poucos lugares, mas a grande maioria do país o atendimento é ruim. Isso aqui é uma consequência disso. Ou melhor, a média complexidade, os indicadores estão relacionados, aqui no caso são os indicadores adotados pelo SUS, tá? Exame de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos e exames histopatológicos, etc. Eu vou me ater a esses dois porque esses dois estão relacionados à questão do câncer. Entendi. E veja, isso aqui é o resultado de você ter um déficit de atenção, um déficit de acesso à média complexidade. Hoje no Brasil, por exemplo, no caso de exame de mama, quando a mulher é diagnosticada com câncer de mama, da ordem de 44% já tem um grau de estadiamento alto. Isso é, elas têm uma expectativa de sobrevida baixa. No caso de câncer de tireoide, mais de 80% tem grau de estadiamento 3 e 4. Isso é, tem expectativa de sobrevida bastante baixa, mais de 80% da pessoa quando ela está diagnosticada. Então isso significa o seguinte, que nós temos um problema, que nós estamos investindo no tratamento tardiamente. A gente deveria estar investindo mais no diagnóstico. Sim. A doença já está instalada, já está muitas vezes de uma forma irreversível, né? Isso, exatamente. A expectativa aí é mais caro o tratamento. Exatamente. Perceba que esse é um problema alocativo, de alocação de recursos. Talvez a gente precisasse refletir sobre uma melhor alocação. Talvez a gente devesse se preocupar mais com diagnóstico. E é claro que assim, é dolorido a gente deixar de aplicar recursos para as pessoas que precisam, que estão com grau de estadiamento alto, mas os recursos são finitos. A alocação acontecerá de uma forma ou de outra. Quando eu deixo de perceber que é uma questão alocativa, o que acontece é as disparidades regionais que você está vendo nesses gráficos. Esse aqui é um gráfico que mostra a evolução do grau de estadiamento ao longo do tempo e que mostra que é o seguinte, grau de estadiamento, o câncer diagnosticado com grau de estadiamento 1 ou 2 está reduzindo a quantidade, o percentual, e nós estamos cada vez diagnosticando mais pessoas com grau de estadiamento 3 e 4. Isso é, a situação está piorando. Nós não estamos conseguindo avançar no diagnóstico para fazer os diagnósticos mais tempestivos. Sim. Esse aqui é um gráfico de um trabalho que o Tribunal fez. Esses dois gráficos também são desse trabalho, que mostram o tempo de atendimento ao longo da trajetória do instante em que o médico generalista da atenção primária solicita que seja feita o encaminhamento para o especialista até o instante em que ele tem o diagnóstico ao final. Então, você tem situações aqui que apenas, só na primeira etapa, entre o médico o generalista fazer a demanda para o especialista, gasta mais de 33 dias para ser atendido. Aí depois você tem
Aí demora entre o pedido e a realização do exame, mais 23 dias. Esse número varia conforme a fonte, porque o Ministério da Saúde não controla adequadamente, não tem um processo de controle do prazo, né? No final das contas, quando vai apresentar, liberar o resultado, mais 20 dias. E quando vai confirmar o diagnóstico, mais 36 dias. Então, a gente tem um tempo excessivo, nós temos um problema de processo que precisa ser reavaliado para que a gente consiga fazer um diagnóstico melhor, mais rápido, para conseguir ter pessoas diagnosticadas com grau de estadiamento mais baixo. Sim. Então essa é a questão. Se resume sempre a diagnosticar cedo, né, ou prevenir. Prevenção. Aí, inclusive, o investimento em remédios, em tese, é menor, por tempos menores. Né? Isso. Você tem uma redução em escala do investimento, do recurso. Perfeito. Do uso também dos recursos humanos. Você compreendeu perfeitamente. Então, esse é um problema, essencialmente, perceba que é um problema locativo. Dado que o recurso é finito, o Congresso aprovou, tem um teste de gasto na saúde, o recurso que o Ministério da Saúde dispõe é esse, o recurso do município está dado, o recurso do Estado está dado, e eu preciso alocar o recurso de forma onde é mais eficiente. O problema é essencialmente de contas públicas. Nesse trabalho que o tribunal fez, ele mostra aí as causas, né? Então, esses aqui são os exames. Então, o Ministério da Saúde ele tem uma portaria que ele diz, olha, quanto que é o percentual razoável de exames por procedimentos. Você vê que, assim, salvo 3 procedimentos aí que tem mais do que aquilo que é recomendado, tem um déficit generalizado de procedimentos de diagnóstico. Dos chamados procedimentos mais simples, inclusive, que são aqueles que detectam, enfim, de maneira mais simples, como, né? Isso. Olhando ali, enfim... biópsia de próstata, por exemplo, a colonoscopia, né? Enfim, quer dizer... E aqueles ali que estão os 3 mais demandados são a tomografia, a ressonância... tomografia de célula, ultrassonografia de próstata abdominal e ressonância magnética de célula torácica. Por que é assim? Vou levantar aqui uma hipótese simples, que depois a gente pode até mostrar. Na realidade, eu não trouxe o gráfico para mostrar isso, mas o SUS, o Ministério da Saúde, ele remunera a prestação de serviço. Sim. Então, acontece, as pessoas, a remuneração do SUS é um incentivo para que as pessoas façam ou não o serviço. Se você remunera apropriadamente o serviço, as pessoas correm para prestar o serviço. Sim. Se você não remunera apropriadamente, elas não prestam o serviço. Então, essa é a questão. A questão central tem a ver com o modelo remuneratório. Essa discussão que o SUS precisa enfrentar. Hoje, o SUS ele se remunera por um modelo que a gente chama de fee for service. Você paga procedimento. Só que então, tem uma tabela do SUS que diz quanto que é o preço por procedimento. Só que é claro que essa tabela tem distorções. Quando ela paga bem, sim, as unidades prestadoras de serviço... há um ambiente favorável a fazer, o serviço é melhor feito. Isso. Quando você paga mal, você não tem a prestação de serviço. Isso aqui é o percentual de especialistas nas diversas áreas. Esse é um outro problema que é a causa. No mundo real, os especialistas eles estão em alguns lugares. Eles não estão em qualquer lugar no Brasil. Sim. Então você tem concentração. Os médicos, os especialistas querem viver... Todo mundo quer ter uma vida boa, né? Sim, eles querem viver no lugar que eles querem. Os né? grandes centros. Grandes centros. Então no DF você tem 139% do valor previsto quantitativo de médicos especialistas, mas em compensação, quando você vai lá no Amazonas, tem 27%. Então não tem como prestar o serviço, porque faltam médicos. Sim. Ninguém quer ir para o outro lado do rio. Isso, ninguém quer ir para o outro lado do rio. Então é preciso pensar mecanismos de você viabilizar que exames sejam feitos ou levar aqueles médicos à ponta. Quer dizer, eventualmente você tem telemedicina, você tem outros recursos que você pode pensar hoje, mas tem também que criar mecanismos para levar os médicos lá. Aqui é o caso de atenção especializada. Agora sim, esse é o pior caso. Você percebe que existe um déficit de atenção generalizado no Brasil inteiro, que salvo aí poucos pontos azuis que você consegue distinguir, e de uma forma geral você tem um déficit de atenção. Então você perceba, e é isso que eu quis mostrar, uma forte correlação entre a disponibilidade de recursos e o direito à saúde. Por mais que o direito seja afirmado na Constituição, ele não se materializa sem os recursos, sem passar pelas contas públicas, sem políticas públicas que materializem aqueles direitos. Então é preciso compreender isso, é preciso fazer uma alocação adequada de recursos, é preciso que se compreenda que não é possível atender tudo que todos demandam, é preciso entender que eu preciso alocar o recurso aonde é mais necessário, onde produz melhores resultados para a saúde das pessoas.
Certo. No caso, quer dizer, então passa, né, tem uma limitação de recursos, né? Claro que tem um orçamento definido, é natural dentro de qualquer setor público, né? Sim. Então, muitas vezes tem a discussão por mais recursos públicos, mas também passa por essa racionalidade, né, no uso dos recursos e por um programa, né, de ação, né, que dê ênfase nas etapas que sejam mais coletivas, digamos assim, né? Isso. E isso, digamos assim, comparando com outros países, né, vocês têm algum comparativo nesse sentido de como o Brasil está, digamos, nessa etapa? Porque até falam que hoje o SUS é um modelo, assim, como modelo de conceito, né, ele é considerado um modelo até inovador, né, e um modelo diferente no mundo todo. O SUS ele é certamente mais ambicioso que a grande maioria dos países ele pretende. Então veja, mas a gente precisa entender que assim, o Reino Unido, que é uma das inspirações do SUS. Se você for ao Reino Unido, o Estado não presta qualquer serviço. Ele não presta. Então você tem um órgão lá, você tem o NICE, que é um órgão que ele aprova os procedimentos que vão ser incorporados, os procedimentos e as tecnologias que vão ser incorporadas. Uma análise custo-efetividade de cada procedimento, de cada medicamento, de forma que eles escolhem os procedimentos que vão ser incorporados, que são aqueles que são mais custo-efetivos, que trazem maior expectativa de benefício para a sociedade, benefício no sentido de anos de vida com saúde. Lá eles usam um indicador que chamam de CALI, Quality Adjusted Life Year, né? Anos de vida ajustado com saúde. Então, no fundo, ele quer saber o seguinte, olha, para cada libra que você gasta, quantos anos de vida com saúde você acrescentou à população. Então, eles dão uma examinada no perfil epidemiológico da população, eles já sabem, olha, as doenças que a gente vai ter, os tratamentos que a gente vai precisar são esses, os tratamentos que estão disponíveis são esses e o custo-efetividade é esse. A partir daí, eles fazem uma seleção, ó, esse aqui é o que vai ser feito. Eles não fazem tudo. Não é como no Brasil. No Brasil, na realidade, a gente tem uma questão que assim, a Constituição de 88, ela afirmou 3 princípios constitucionais são os relevantes, né? Universalidade, integralidade e equidade. Só que gratuidade ela veio depois, né? Ela foi afirmada numa lei ordinária, numa lei complementar. Mas a integralidade, quando ela foi pensada, a Constituição, pelos sanitaristas e pelos constitucionalistas, ela não tinha pretensão de discutir, de entregar tudo que se demanda para todos. A integralidade, ela queria dizer o seguinte, olha, eu vou olhar as pessoas do ponto de vista integral. A saúde não é só a dimensão curativa, ela tem outras dimensões que vão ser consideradas na vida da pessoa. Então foi esse o sentido. Só que ao longo do tempo, grupos de interesse, grupos de pressão, fizeram passar uma interpretação que muitos juristas acolhem essa interpretação, que não é assim, o Estado tem que prover toda a demanda que for formulada. Isso gerou um problema gigantesco no SUS, um problema para as contas públicas, porque você judicializa substanciais quantias, não necessariamente o Estado tem condição de atender aquilo, ele acaba priorizando despesas que não são as mais racionais. De outro lado, você mobiliza um custo enorme para a sociedade e para o Estado de processos judiciais. Muitas vezes o processo judicial é mais caro do que a demanda. E, no final, o benefício para a sociedade desse processo é ruim, né? Não estou dizendo que a judicialização seja ruim. A judicialização ela é boa e é necessária quando o Estado presta um serviço ruim, etc. Mas ela é ruim quando ela interfere no mérito das políticas públicas. O que o Estado deve prestar ou não deve prestar. Essa não é uma decisão do Judiciário, é uma decisão do Executivo e do Congresso Nacional. E o que aconteceu então? A Constituição veio com essa interpretação, o Judiciário, alguns juristas entenderam dessa forma, nem todo o Judiciário, e só em 2011 que o Legislativo foi e ele editou uma lei, alterando uma lei que já existia, em que ele regulamentou o processo de incorporação de procedimentos e medicamentos. Então, como demorou muito, acabou se consolidando, então a gente tem uma cultura no Brasil ainda, que apesar da lei prever um procedimento de incorporação, esse procedimento não está sendo estruturado, até hoje não está, tem falhas na minha percepção, mas é um processo que tem que caminhar, um processo de evolução que a gente comece a respeitar os limites da disponibilidade de recursos. A gente precisa aprender no Brasil que não é possível fazer tudo. Essa é uma questão central, nem tudo é possível fazer. Esse diagnóstico feito pela tua área no TCU,
É um diagnóstico assim que hoje em dia ele está, digamos, compartilhado com gestores públicos do setor, está compartilhado com os estados, assim, para que possa ter uma gestão de informação, digamos, né? Para que todos estejam alinhados, saibam disso. Como ocorre isso? Nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho. Melhor, vou discorrer sobre sobre esse plano estratégico do tribunal e depois eu volto para essa questão poder te dar uma resposta apropriada. O tribunal, no começo desse ano, aprovou o seu planejamento estratégico e, para a área de saúde, ele definiu 5 objetivos. Um dos objetivos é a sustentabilidade financeira do SUS. O segundo objetivo é eficiência e qualidade dos serviços prestados. O terceiro é qualidade dos dados e disponibilidade de informações. O quarto é o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. E o quinto é a implementação dos objetivos e metas do Plano Nacional de Saúde. Pois bem, nesse primeiro objetivo, que é a sustentabilidade financeira do SUS, a pretensão é fazer um diagnóstico para mostrar o seguinte, olha, qual que é a expectativa? Sustentabilidade diz respeito à nossa capacidade de, para um dado nível de serviço, depois de um certo tempo, ser capaz de bancar financeiramente aquele serviço. Ou de outra forma, dados os recursos financeiros que eu disponho e o nível de serviço que eu tenho hoje, eu consigo manter aquele nível de serviço ao longo do tempo? Então, o que nós queremos mostrar nesse trabalho é o que vai acontecer, qual a expectativa que nós temos em relação ao SUS, considerando essas perspectivas. Perceba que o que nós estamos mostrando é o seguinte, olha, porque a pretensão do SUS é avançar no processo de melhor atendimento, melhorar o nível de atendimento. Nós vamos ser capazes de fazer isso com os recursos que nós temos disponíveis reais? Essa é a pretensão desse trabalho, fazer um diagnóstico e mostrar o que deve acontecer. O trabalho não foi finalizado, deve ter finalizado em novembro, e a gente deve divulgar quando acontecer, levar ao Congresso. Acaba sendo uma projeção, digamos, né? É uma projeção. É examinar os dados históricos e fazer uma projeção. Esse é um trabalho que está sendo feito junto com o Ministério da Saúde e com o Banco Mundial. E a pretensão é mostrar, olha, é preciso eventualmente tomar as medidas. É claro que não é o TCU que tem que tomar as medidas, é o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Sim. Mas sem um diagnóstico adequado, a gente não é capaz de tomar decisões corretas. Como se diz, já que estamos falando da área de saúde, sem diagnóstico certo não tem tratamento. Isso, sem diagnóstico correto não tem tratamento. O segundo trabalho diz respeito à eficiência. Como é que nós vamos aprimorar, prestar mais serviços com mais qualidade, se os recursos estão dados? Eu preciso ser mais eficiente. Então essa é a questão. Para poder dar mais qualidade, eu preciso ser mais eficiente. Precisa trabalhar isso. A área de saúde é uma área que ela não tem a tradição de discutir eficiência, mas precisa discutir. Eficiência diz respeito à eficiência alocativa, onde é que eu vou alocar o dinheiro? Eu tenho que colocar o recurso onde eu entrego mais resultado. Mas diz respeito também à eficiência técnica. As unidades prestadoras de serviço, os hospitais têm que ser mais eficientes, as unidades básicas de saúde têm que ser mais eficientes, as equipes de saúde da família têm que ser mais eficientes, etc. Então essa é a intenção, a gente discutir isso. Para esse ano nós estamos fazendo um trabalho. Muitas vezes uma sinergia também entre os esforços municipais, estaduais e federais. Isso, tem desperdícios nas redes, etc. Tem toda a razão. A gente precisa ter um custo de transação altíssimo, né, em decorrência dessa divisão que nós criamos no Brasil. Você tem um problema que é a questão da regionalização. Muita parte da ineficiência tem a ver com a não regionalização. Você não tem estruturas adequadas de prestação de serviço. Então, cada município quer criar o seu hospital. Aí cria um hospital com 20 leitos, 30 leitos, que muitas vezes não tem capacidade, não consegue gerir adequadamente seus recursos de forma a ser eficiente. Então, a gente tem uma discussão longa que a gente quer introduzir. E muitas vezes tem até dentro desse ecossistema agentes financeiros dispostos com financiamento público, acabam incentivando, assim, na boa intenção, acabam incentivando o desordenamento também. Sim, veja, o sistema é do jeito que está por conta dos incentivos que foram criados. Sim. A gente precisa reavaliar esses incentivos de forma que a gente consiga ter uma prestação de serviço mais eficiente, de maior qualidade, de forma que respeite o ordenamento jurídico, né, que respeite as limitações orçamentárias. Veja, as pessoas dizem assim, não, é preciso gastar com saúde. Olha, saúde, por exemplo, tem muito a ver com renda per capita. Quando aumenta a renda per capita, aumenta a saúde. Tem a ver com saneamento. Quando você melhora o saneamento, melhora a saúde. E perceba que não são necessariamente despesas da saúde. Sim. A gente tem uma lei complementar que diz que saneamento rural é despesa de saúde, mas urbano não é. Então, acontece. Muitas vezes despesas que não são da saúde, elas têm um impacto substancial na saúde das pessoas. Saúde. Então a gente não tem que entender essa questão e saber, olha, a gente está disposto a alocar, quanto nós estamos dispostos a alocar com saúde e em que área nós vamos alocar. Essa é uma questão central que o Estado brasileiro precisa decidir
precisa alocar mais adequadamente os recursos para que a gente possa prestar um serviço de mais qualidade e um serviço mais eficiente para a sociedade. Certo. Agora, isso tudo realmente necessita quase que uma mentoria, né? Para as lideranças políticas, para as lideranças do setor de saúde, né? Mas me parece que tudo isso parte justamente de um diagnóstico, né? Da capacidade de pegar um estudo como esse e chegar a um entendimento com esse universo aí das pessoas e dos setores do poder público envolvidos, para que tenha uma direção menos plural do investimento de recursos públicos, né? A pluralidade é tão bom em muitas áreas, principalmente na área de expressão, na área política, fundamentais, né? Mas na hora de racionalizar os recursos, talvez uma centralidade, digamos, né, democrática, dialogada, para colocar todo o fluxo de recursos na direção que seja mais eficiente é fundamental. Veja, a nossa pretensão é fazer o debate, é promover o debate com dados. O nosso papel terceiro é esse. Como um órgão orientador técnico. Isso, para que agora os órgãos competentes, o executivo e o legislativo, eles têm que se debater sobre essa questão, debater, olha, o que é racional, o que é desejável, quer dizer, essa é uma decisão que o legislativo e o executivo tem que tomar. Agora, é preciso que a gente caminhe num processo de tomar decisões mais racionais, mais embasadas em evidências, mais embasadas nos problemas que estão acontecendo na sociedade, de forma que a gente possa efetivamente entregar melhores resultados. Quer dizer, a nossa pretensão é contribuir para esse debate. A gente teve mais recentemente, enfim, são várias vezes as notícias dessa dessincronia no uso dos recursos públicos, né? Mas mais recentemente eu acho que até foi notícia esse fato que tinha vários prédios de unidades básicas de saúde com financiamento federal que foram finalizados, né? Quando finalizados, porque também tem um problema de obras, digamos, de infraestrutura, né? Que muitas obras ficam paralisadas por vários problemas, mas essas finalizadas, mas quando finalizados, aí não havia, digamos assim, capacidade financeira da prefeitura ou do estado, né? De entrar com a sua parte, portanto o prédio ficou parado. Aí tem alguns municípios, tem um que eu vi que foi cedido ao Correio, o prédio da Unidade Básica de Saúde, né? Então acho que retrata bem essa dessincronia, né? Incentivos variados, né? E nem sempre acompanhados ou então superestimados dentro da arrecadação que eventualmente pudesse ter, né? Então eu acho que um estudo como esse ele permite dar uma centralidade no debate. Essa questão que você levantou é bem pertinente, isso aconteceu mesmo. Perceba, quando a gente discute eficiência, o que nós estamos discutindo? Relação entre entradas e saídas. Você tem uma entrada, aí o dinheiro, em vez de ser gasto com algo útil, algo que entrega valor para a sociedade, foi desperdiçado na construção de um monte de prédios, sem que houvesse previsão, sem que houvesse possibilidade de ter recurso para operação. Sistematicamente isso tem acontecido. Nesse caso, o tribunal, para viabilizar uma utilidade, porque os prédios foram feitos. Depois dos prédios feitos, não havia o que fazer. Não usados, pior ainda. Não usados, pior ainda. Aí o tribunal, apesar dos recursos serem recursos da saúde, o tribunal autorizou que fosse dada uma destinação aos prédios, porque o mal já está feito. Está feito, o mal está feito. Não adianta, não tinha como viabilizar. Então vamos pelo menos tentar encontrar uma saída útil para esses prédios, de forma a dar utilidade ao recurso público, porque é um desperdício que sistematicamente tem acontecendo. E acontece de forma diversa. No passado teve o caso das motolâncias, né, que a União comprou um monte de motolância, saiu distribuindo motolância. Você tem uma sucessão de despesas que são mal aplicadas. Né? A gente precisa começar a se preocupar, essa questão de eficiência precisa entrar na pauta. Que me parece que é muito importante também para o cidadão e a própria imprensa muitas vezes acompanhar, porque o sistema de fiscalização de contas públicas, do qual que o TCU faz parte, é um sistema que muitas vezes ele é lembrado pelo fato de flagrar situações inconvenientes do uso do recurso público, né? Situações de mau uso do recurso público no sentido de recurso desviado, né? No entanto, além de fazer essa parte, né, o sistema todo está entrando numa outra etapa, né, que não basta, digamos assim, a aplicação do recurso público ser honesta. Ela precisa ser mais inteligente, ela precisa ser mais eficiente. Qual é a aplicação que gera mais resultados sociais, né? Qual que gera melhores impactos, né? Eu acho que é nesse nível de discussão que atuar perante o mau uso do recurso público do ponto de vista da honestidade, isso está feito, eu acho que não é nem a ser discutido mais em tese, é uma obrigação do sistema, do cidadão denunciar e tudo mais, né? Nós estamos, de alguma maneira, querendo dar um salto de qualidade nessa discussão. Perfeito, é exatamente isso mesmo.
A sociedade está nesse momento muito envolvida com essa questão do debate à fraude e corrupção. É um debate super importante, mas ninguém tem dúvida que... Mas não é único, né? É o único problema, essa é a questão. Grande parte dos recursos são perdidos, são desperdiçados por formulação de políticas erradas. Políticas são formuladas erradas, escolhas são mal decididas, as políticas são mal implementadas, elas não são pensadas. Você faz uma unidade de saúde sem se preocupar como é que você vai operar. Então, a questão das obras inacabadas, aí você termina a obra, quando termina a obra tem que operar a obra. As pessoas acham que não é só construir a obra, quando terminou tem que operar. E Exato. Quando vai operar, não tem recurso para operar, porque recurso é finito. Então, assim, as políticas públicas têm sido uma fonte de desperdício substancial e nós vamos começar a discutir isso com mais seriedade. Não é possível nós continuarmos a desperdiçar dinheiro, recursos públicos, recursos dos cidadãos. Recursos públicos são recursos dos cidadãos, que foram tirados do cidadão por meio de tributos, e gastar isso em coisas que não entregam valor para os cidadãos. É isso que está acontecendo de forma sistemática. Muitas vezes o cidadão ele pensa, não, tem alguém aí que, do ponto de vista da corrupção, levou X numa determinada má prática aí de obra, ou que for, de aprovação, ou de uma política pública, né? Então, muitas vezes o cidadão e a própria imprensa ficam focados nesse valor que foi para a corrupção. No entanto, o que se questiona, e aí que eu faço uma provocação até para o nosso encerramento aqui, que é justamente o seguinte: essa obra precisava ser feita, né? Perfeito. E muitas vezes aquela corrupção foi de 1, 2, 3, 5, 10% sobre a obra, né? Mas o valor total da obra, o impacto até foi maior que a corrupção, claro, no orçamento, né? Então, é esse que me parece que hoje é um grande questionamento, né? Para render bem o recurso público que nós temos no orçamento. Perfeito, é exatamente isso. Não é só obra, é políticas públicas. Às vezes a gente tem uma política pública que é totalmente inefetiva, ela não entrega resultado nenhum. Você faz um monte de coisa, você faz uma obra, mas a obra é bem ilustrativa porque é fácil de compreensão, né? Você construiu a obra, ele roubou 5%, ok, mas mesmo que ele não tivesse roubado, 95% não serve para nada. A obra é inútil, ela não tem valor para as pessoas, ela não é o que as pessoas precisam. Aí toma-se a decisão de fazer um empreendimento, às vezes um empreendimento caríssimo, que acaba custando muito mais, e quando você vai ver, você não consegue operar o empreendimento porque ele não tem valor, não tem utilidade. Inicia, completa a construção e depois para e abandona a obra. É extremamente comum. E muitas vezes também empreendimentos, mega empreendimentos, que às vezes podiam ser eventualmente, tudo bem, podiam ser eventualmente supridos por vários pequenos empreendimentos, né, que talvez com menor risco, com menor impacto, e que poderia ser testado o modelo, né, mas prefere-se muitas vezes fazer aquele mega empreendimento porque tem um impacto político, tem um impacto popular, digamos assim, sobre a sociedade, né? Qual o brasileiro que não sonha com um Brasil grande, um Brasil próspero, né? Mas muitas vezes, assim como a gente vê na sociedade privada, determinadas operações elas são feitas em pequena escala, são feitas pulverizadas, né? Nem é necessário muitas vezes um empreendimento grande, né? Em última instância fazer um empreendimento grande, né? Às vezes, veja, no mundo inteiro, quando você vai fazer um empreendimento grande, ou a política pública passa um processo de formulação, em que você tem um diagnóstico. Qual o problema que eu preciso resolver? Aqui no Brasil é o contrário, é assim, eu vou fazer uma obra de um estádio. Aí depois você sai de trás para frente tentando justificar o estádio. Mas não é assim, essa não é a lógica de formulação de políticas públicas, não é assim que na área de saúde ou qualquer área. A lógica é, eu tenho um problema na sociedade que eu preciso resolver e que a sociedade por si mesma não resolve. Em regra, esses problemas são de natureza distributiva ou são uma falha de mercado. Eu preciso resolver esse problema, diagnostiquei o problema, estabeleci objetivos, penso alternativas, avalio as alternativas do ponto de vista de custo-benefício, qual que entrega mais valor para a sociedade considerando o custo. Aí eu tomo uma decisão, aí eu vou pensar no processo de implementação da política. Mas não é assim que é no Brasil. Alguém chega e diz assim, olha, eu quero fazer uma obra disso, eu quero fazer uma obra daquilo, aí ele aloca no recurso, as pessoas falam que vão gastar dinheiro, todo mundo no Brasil bate palmas, aí a gente desanda a fazer obra e depois a obra se torna um elefante branco, como tantas que aconteceram nas Copas, e é a história do Brasil, né? A história do Brasil é uma história de empreendimentos que depois se verifica que não são viáveis economicamente. E não é de agora, não, tem 30, 50, acho que uma história do Brasil inteira é uma história de empreendimentos assim. Obras, insisto, e políticas públicas. Muitas vezes as pessoas fazem promessas de políticas, olha, vou resolver o problema assim, implanta uma política, vou prestar um serviço, quando vai ver aquilo não entrega valor nenhum para o cidadão.
Não teria nenhuma necessidade o Estado se intrometer naquilo. A gente precisa fazer uma revisão urgente do papel do Estado, discutir seriamente na sociedade o papel do Estado e o que é necessário que o Estado preste, quais são os serviços que são realmente úteis para a sociedade e que precisam ser prestados pelo Estado. Agradeço aqui a participação, Carlos Augusto de Melo Ferraz, secretário do setor de saúde no TCU, né, que contribuiu aqui com uma apresentação de apontamentos a respeito de como está hoje a aplicação dos recursos públicos, seus resultados, principalmente da parte do SUS, das performances, né, passando essa mensagem de que a gente, enquanto país, precisa avaliar como usamos os recursos, de que maneira usamos, onde usamos, para ser mais efetivos.